Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nesta semana eu vou iniciar um mini curso de Entity Framework Core usando o Visual Studio 2017 Community. Este mini curso é um resumo do meu curso completo de Entity Framework Core que foi lançado esta semana e que você pode conferir no portal macorati.net. O curso possui 87 videoaulas e apresenta conceitos do básico ao intermediário. Você pode conferir o conteúdo de cada aula e a duração, pode também assistir uma aula de demonstração do curso e pode fazer o seu pedido na loja do site. Então confira ali no portal o curso completo. Nesta primeira semana do mini curso, eu vou apresentar os conceitos básicos sobre o Entity Framework Core. O Entity Framework Core ele é a nova versão do Entity Framework 6, a ferramenta ORM da Microsoft. E essa nova versão ela foi totalmente reescrita e ela é de código aberto, ela é mais leve e mais rápida que o Entity Framework 6, ela é extensível e ela é multiplataforma. Assim você pode desenvolver para Windows, Linux e Mac usando o Entity Framework Core. O Entity Framework Core ele é uma ferramenta ORM, Object Relational Mapping, e abstrai os objetos ADONET e os comandos SQL que você normalmente teria que usar numa aplicação de acesso a banco de dados relacional. Ela permite assim trabalhar com dados relacionais na forma de objetos de domínio. E os novos recursos introduzidos no Entity Framework Core apresentam diversas melhorias em relação ao Entity Framework 6. E o mais importante é que ela mantém a experiência do desenvolvedor que usava o Entity Framework 6, pois as APIs de alto nível permanecem as mesmas. Mas o que faz uma ferramenta ORM? ORM, ou mapeador de objetos relacionais, é uma ferramenta para armazenar dados de objetos de domínio para um banco de dados relacional de forma automática e com pouco código. Uma ferramenta ORM ela vai gerar objetos que mapeiam virtualmente as tabelas em um banco de dados. Assim, nós temos os objetos de domínio expressos através de classes e objetos na nossa aplicação, usando a linguagem C#, e usando o Entity Framework Core, ocorre o mapeamento das informações sobre esses objetos de domínio para os objetos de banco de dados relacional, aqui incluindo as tabelas, views, procedimentos armazenados, tudo que diz respeito ao mundo relacional. E as vantagens em usar uma ferramenta ORM é que ela harmoniza os tipos de dados entre a linguagem OP, que no nosso caso é a linguagem C#, e o banco de dados. Ela abstrai os objetos para gerenciar os dados e os comandos SQL. Ela permite também que você mantenha o seu design de banco de dados separado do design da classe de domínio. Ela reduz o tempo e o custo de desenvolvimento e automatiza as operações CRUD, Create, Update, Read e Delete. Mas aonde nós podemos usar o Entity Framework Core? O Entity Framework Core ele pode ser usado em aplicações NetCore, mas também ele pode ser usado no Net Framework a partir da versão 4.6.1 em diante. A versão atual do Entity Framework Core é a versão 2.1 que foi lançada agora em maio de 2018. E o Entity Framework Core ele suporta a ferramenta de linha de comando NetCore 3. Ele também é modular e suporta diversos provedores como SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite, dentre outros. Aqui nós temos alguns links para os tópicos do Entity Framework Core. Aqui eu tenho o código-fonte do Entity Framework Core no GitHub, o link, um roadmap para estudo do Entity Framework Core, um link para problemas apresentados e a documentação do Entity Framework Core neste último link. E que tipos de aplicação nós podemos
criar com o Entity Framework Core? Aqui nessa figura tem um resumo dos tipos de aplicações suportadas. Então aqui em cima eu tenho os tipos de aplicações, o Entity Framework Core, o framework utilizado e o sistema operacional. Assim, para desenvolver aplicações NetCore, como ASP.NET Core, MVC, Web API, Console, eu tenho que usar o NetCore e eu posso desenvolver para Windows, Mac e Linux. Agora, eu posso usar o Net Framework da versão 4.5 ou 4.6 ou superior e criar aplicações Console, Windows Forms, WPF, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC. Nesse caso, eu vou estar desenvolvendo para o ambiente Windows. No Windows 10, eu posso utilizar o UWP, usar o Entity Framework e criar aplicativo para dispositivos IoT, mobile, para PC, Xbox. E também posso desenvolver aplicações usando o framework Xamarin, usar o Entity Framework e criar aplicações mobile para Android, iOS e Windows. As principais abordagens que o Entity Framework oferece são a abordagem Code First, aonde nós criamos o banco de dados e as tabelas usando a migração, com base nas convenções e configurações fornecidas nas classes do seu modelo de domínio. Essa abordagem ela é útil no Domain Drive Design. Assim, no Code First, nós partimos das classes de domínios, nós criamos o banco de dados e as tabelas. A outra abordagem é a abordagem Database First, que parte de um banco de dados existente e vai criar as classes de domínio de contexto usando os comandos do Entity Framework Core. Essa abordagem ela tem um suporte limitado no Entity Framework Core, porque nós não temos um design visual ou assistente e você tem que aplicar essa abordagem usando a linha de comando. Assim, na abordagem Database First, nós partimos das tabelas e do banco de dados e geramos a classe de contexto e o modelo de entidades. Nós podemos também criar manualmente um modelo para corresponder ao seu banco de dados e acessá-lo. E quais bancos de dados nós podemos acessar? O Entity Framework Core ele usa um modelo de provedor para acessar diferentes bancos de dados relacionais. E os pacotes para cada provedor de banco de dados são instalados na sua aplicação via NuGet. A seguir, eu tenho alguns bancos de dados e os respectivos pacotes que devem ser instalados via NuGet. Aqui também eu tenho os principais pacotes. Eu posso ter mais de uma opção de pacote NuGet. Assim, eu tenho o SQL Server, o MySQL, com o respectivo provedor. Aqui, além desse provedor, eu tenho o provedor do Pomelo também. Eu tenho o provedor do PostgreSQL, do SQLite, do SQL Compact, do SQL Server in Memory. Dessa forma, para acessar cada um desses bancos de dados, basta você instalar o respectivo pacote. Quando você instala o pacote do provedor, ele já inclui a referência ao Entity Framework Core. E como o Entity Framework Core ele acessa os dados? No Entity Framework Core, o acesso aos dados ele é executado usando um modelo. O modelo ele é composto pelas classes de entidade e um contexto que deriva de DB-Context e que representa uma seção com um banco de dados. Através das classes de entidade do contexto, nós podemos acessar e persistir as informações no banco de dados. E nós podemos criar um modelo usando as seguintes abordagens. Nós podemos gerar um modelo a partir de um banco de dados existente, que é a abordagem DB First. Nós podemos codificar manualmente um modelo para corresponder ao seu banco de dados, que também faz parte da abordagem Database First. Ou nós podemos usar o recurso do Entity Framework Migrations para criar um banco de dados a partir do seu modelo de entidades da classe de contexto, que é a abordagem Code First. Então, basicamente, durante esse curso, nós vamos utilizar o Entity Framework Core 2.1 e o Visual Studio 2017 Community. Essas duas ferramentas elas são gratuitas e você pode baixar no site da Microsoft. Para poder usar os recursos do Entity Framework com o Visual Studio, nós vamos basicamente criar uma aplicação
e instalar dois pacotes. Nós temos que instalar o provedor do banco de dados, que ele vai já incluir a referência ao Entity Framework Core. E nós fazemos isso usando uma instalação via NuGet Package Consoler, dando o comando install package e o nome do pacote do banco de dados que eu quero acessar, ou através do solution do Visual Studio que eu vou mostrar mais adiante no curso. Então eu instalo o pacote do provedor do banco de dados e também eu tenho que instalar a ferramenta Entity Framework Core Tools, que vai acessar os comandos do Entity Framework Core para fazer o Migrations na abordagem Code First ou Scaffolding na abordagem Database First. E o comando eu dou Install Package e o nome do pacote. Eu vou estar usando sempre as versões mais atuais, quando isso for necessário. Assim, durante o curso, um roteiro básico que eu vou seguir nas aplicações vai ser o seguinte: eu vou criar um projeto no Visual Studio 2017. Esse projeto vai ser do tipo Netcore, do tipo Console. A aplicação do tipo Console, ela vai permitir que eu foque exclusivamente nos conceitos do Entity Framework Core. Depois eu vou instalar os pacotes no Get necessário, o provedor do banco de dados e o Tools. Depois eu vou definir o modelo de entidades e a classe de contexto, usando o DB-Context e o DB-Set. E depois eu vou definir o provedor do banco de dados e a string de conexão. E finalmente vou aplicar o Migrations para gerar o banco de dados e as tabelas na abordagem Code First. Assim, após toda essa introdução teórica, na próxima semana nós vamos começar a usar o Entity Framework Core na prática e mostrar seus principais recursos e ver como ele funciona. Até lá!